certo? O tema da nossa mensagem hoje é falar sobre o engano que acontece na vida das pessoas que obstinadamente gostam de praticar religião sem a verdade na vida prática. Eu vou te mostrar algumas coisas na Escritura, vamos falar sobre discernimento espiritual. Então, abra aí a sua Bíblia no Salmo 115. O pessoal já está em casa, tá bom? Já está em casa. Então, um abraço aí aos irmãos que nos acompanham, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram. Nós vamos conversar hoje sobre discernimento espiritual e vamos falar do engano na vida das pessoas religiosas, certo? Não na vida do ímpio. A Bíblia diz que o inimigo, Deus de séculos, cegou o entendimento dos incrédulos para que não se lhes resplandeça a luz do Evangelho. Esses são os ímpios. A gente vai falar do que acontece dentro, no meio do povo de Deus. O Salmo 115 vai dizer assim no versículo 4: os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Até aqui, este é o texto básico que nós usaremos, Salmo 115, está falando das idolatrias, aqueles que adoram, neste texto aqui, imagens feitas pelas mãos dos homens, e como o princípio espiritual vai dizer que nós nos tornamos a imagem e semelhança do Senhor de glória em glória, na medida que o adoramos, isso se completará na glorificação. Também aqueles que adoram imagens se tornarão semelhantes a eles, diz o texto bíblico, porque eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, e todos os demais sentidos, e é uma forma de dizer que o discernimento espiritual dos idólatras fica bloqueado. Apesar de ter olhos, não enxergam, eles não entendem coisa alguma. E eu queria falar um pouco sobre isso. Eu quero a sua atenção, para usar muitos textos. Nós vamos falar 4 sequências, 4 coisas, os juízos de Deus sobre a vida da gente, quando a gente se torna desobediente. Primeiro juízo, cauterização de mente. Segundo juízo, a ação de espíritos malignos. Terceiro juízo, o engano futuro escatológico com a besta e o anticristo. E o quarto juízo, condenação eterna. Quase ninguém quer falar disso, né, gente? Quase ninguém quer falar dessas coisas. Hoje em dia as pregações são muito sobre vitória, sobre sucesso, sobre prosperidade. Essa semana eu me aventurei a fazer uma coisa que há muito tempo eu não fazia. Eu atendi aos clamores dos algoritmos me mostrando as tretas dos crentes. Aí eu vi gente lutando sobre placa de denominação e família processando uns aos outros para ver quem é que fica com a autoridade de uso da placa e da denominação, se sentindo proprietários pelo quanto trabalharam aqui e ali e cobrando royalties, direitos, como uma franquia. Então algumas placas significam como franquias, você aluga o direito de usar a placa, cumpre os critérios visuais e doutrinários, a igreja da cor que a gente sabe que tem que ficar, o tipo de louvor que a gente sabe que tem que ter, e o tipo de doutrina que tem que ter, e mandar parte dos rendimentos para o dono da franquia. Isso está acontecendo por aí. Pessoas se degladiando, pessoas brigando, pessoas caindo em pecados e virando escândalos. Isso é o que está acontecendo aí, muita discussão, muita guerra, envolvimentos políticos de toda sorte, pessoas que estão dando um péssimo testemunho, e às vezes a gente olha para o que essas pessoas estão fazendo nas suas doutrinas, e aí compara com um trabalho pequeno como o nosso, né? E às vezes pode ter uma sensação de que, poxa, o que a gente está fazendo de errado? Mas aí você que já viveu no meio de alguns sistemas, a gente não tem para citar nome, falar mal de ninguém, a gente vê que as coisas erradas geralmente no mundo caído é que fazem dar certo algumas coisas, alargando portas e fazendo doutrinas estranhas. Então você vai vendo que alguns ambientes têm uma música extremamente emocionante, um visual lindo, climatização, uma palavra que é extremamente emotiva, que ativa é a palavra que se usa, ativa você emocionalmente e deixa você raquítico biblicamente, mas muito empolgado, sabe, com aquela emoção, aquela coisa. Você vai ver a doutrina tendo positivismo crônico e zero de palavra. Isso me deixa muito preocupado, muito preocupado. Vamos entender algumas coisas na Escritura então. O primeiro juízo que vem
para o povo desobediente se chama cauterização de mente. A expressão cauterização se refere a um calo da mão, eu tenho vários aqui. É uma pele grossa, dura, que está morta e que existe lá para se proteger. É uma pele tão dura que é insensível. Esse é o sentido da palavra cauterizar. Também é usado para um osso quando quebra e calcifica, fica mais forte naquela parte, e ali nunca pode quebrar. Quebra em outro lugar, mas ali nunca mais quebra ou nunca mais quebranta. A palavra cauterização no tocante à mente significa endurecimento de sentidos. Os olhos que já não veem, os ouvidos que já não ouvem. É alguém que já se lançou no pecado de tal maneira, mesmo sabendo que era errado, que foi se endurecendo e já não dói mais ter feito coisas erradas. A neurociência viu que algumas zonas do nosso cérebro são responsáveis por dar sinais de alerta quando a gente está quebrando os nossos princípios. Mas eles descobriram que quando você vai fazendo isso reiteradas vezes, o cérebro já não sinaliza mais. Perguntaram para o índio o que era pecado, e ele pegou um facão e feriu a árvore. Depois feriu de novo no mesmo lugar, e à medida que ele feriu, caiu seiva da árvore. Mas ele ia ferindo mais, e ele disse: está vendo? Quanto mais eu fui ferindo, menos seiva escorreu. Pecado é isso: quanto mais você faz, menos importância tem. Há um obscurecimento. O homem endurece o seu coração. Você vê na vida de Faraó. Faraó endureceu o seu coração, e depois, como um juízo, vai dizer o texto bíblico, e Deus endureceu o coração de Faraó. Quando nós vemos as parábolas, nós vemos as pessoas perguntando para Cristo: por que tu ensinas por parábolas? E ele cita o texto de Isaías, que está citando também o salmo que nós lemos. E o Senhor diz: eu prego por parábolas para que se cumpra neles o que está dito por Isaías, porque esse povo ouviu de má vontade a minha palavra, não quis obedecer. Eles sabiam, então eu lhes enviei espírito de entorpecimento, falta de entendimento, como quem usa drogas alucinógenas. Então o Senhor Isaías vai dizer: eles têm olhos mas não veem, têm ouvidos mas não ouvem, para que não entenda, se arrependa e eu os cure. Olha o tamanho do juízo. Cauterização de mente quer dizer que, apesar da gente congregar, se decidiu não obedecer, nosso coração se endurecerá, primeiro por culpa nossa e segundo por juízo de Deus. Mente bloqueada, coração bloqueado. Já aconteceu comigo como conselheiro de procurar alertar pessoas pessoalmente, e o Senhor diz assim: cala a boca. Ele não pode te entender. Essa pessoa não pode entender o que você está dizendo. Ele já tem olhos não para ver, ouvidos não para ver. Quem cita esse texto de Isaías? Jesus e o apóstolo Paulo vão citar esse texto. Olha o que diz no livro de Hebreus: mas o mantimento sólido, falando de alimento espiritual, é para os perfeitos, os obedientes, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Olha o homem espiritual, o homem obediente, ele tem os sentidos, é isso que eu li no Salmo: os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, o olfato para cheirar e discernir coisas espirituais. Ele sente Deus no seu tato, ele sente a presença de Deus, ele discerne, ele tem visões, ele tem ouvidos, e mais, ele tem entendimento, porque ele é espiritual. Ele é espiritual. Os Hebreus ainda nos levam esse texto aqui, e 1 Coríntios vai dizer o seguinte: ora, o homem natural não compreende. Preste atenção: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Quem é louco afinal? Disse o louco em seu coração: Deus não existe. E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem, na verdade, espiritualmente. Entende o que significa? Ele não entende porque ele só tem olhos naturais, mas as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então não é a boa música, não são os milagres, não é a ousadia do pregador. Eu posso estar te enrolando aqui. Você pode não saber se eu vivo o que eu prego. Dever seu, primeiro analisar segundo as escrituras o que eu digo. Para o didaquê, que é os costumes dos apóstolos do primeiro século, para o didaquê, se você prega errado, você é falso profeta. E se você prega certo e não vive, você é falso profeta. Se discernem espiritualmente. Olha o cenário
Denominações podem criar. Olha a beleza do culto, olha a externalidade da coisa. A gente também procura adornar isso, não está errado. Mas você tenta adornar tanto por fora, que talvez seja para mascarar uma coisa que está faltando lá dentro. Quantas vezes a gente já viu pessoas pegarem o microfone, estava triste, abatida, mas teve que vir aqui, aí parece que vira uma chave assim, um crente ungidão pentecostal, aí ele e teatralizando, porque ele precisa emocionar as pessoas. E por que eu não posso dizer hoje eu estou um pouco abatido? Por que eu não posso dizer hoje eu fui à casa de luto? Porque isso não atrai. Mas o que a gente está buscando? O que nós estamos buscando? Afinal, a gente quer sentir coisas legais ou a gente quer a verdade da palavra de Deus? O homem natural não discerne, mas o que é espiritual, diz o texto, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. A mente do Senhor. Então Deus entrega o povo obstinado, diz em Romanos 1, a uma disposição mental reprovável. Deus faz isso. Consegue enxergar que Deus faz isso? Olha o texto de Romanos 1, 21. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, suas pregações, eu não estou dando minha opinião, gente, estou lendo o texto. Em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Olha o obscurecimento do entendimento. Coração na Bíblia é sede de mil emoções e pensamentos. Nos seus discursos, nas suas pregações, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Sabe o que é o coração insensato? Primeiro ele foi insensato, depois obscureceu. Insensatez é uma palavra escrita na Bíblia. O insensato não tem interesse na verdade, ele só quer confirmar o seu jeito de viver e pensar. Quem está buscando a Deus está procurando onde é que ele está errado ali. Onde eu estou errado? Sonda-me, Senhor, e me mostra. O falso profeta, ele adapta a escritura, oculta textos como se não existissem, escolhe alguns para fazer a noiva de Cristo gostar do esquema. Mas se ele bater onde o pecado dói para a transformação de vida, as pessoas vão cair fora, e a medida de sucesso dele vai por água abaixo. Está entendendo? O seu coração insensato se obscureceu. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Percebe então, quem não busca e se entrega no erro doutrinário, você vai descobrir daqui a pouco o escândalo sexual. Daqui a pouco, porque não tem santidade, a carne dele vai se manifestar. E ainda diz no versículo 26, por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. Contrário à natureza. O contexto de Romanos está dizendo assim: a idolatria de vocês por imagens, seres vivos, lideranças ou quaisquer outras coisas obscurece o entendimento, e vocês caem para a promiscuidade, o coração se obscurece, vocês vão viver as concupiscências da carne e praticar a homossexualidade, diz o texto de Romanos. Então, uma consequência da idolatria, a perversão sexual. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm. Entregou as suas próprias paixões. Não é isso que você quer? Sabe, tem momentos na Escritura que o Senhor vai dizer assim: não contenderá mais o meu espírito dentro do homem. Chega, porque os pensamentos deles são constantemente maus. Então Deus sai do homem, o Espírito Santo deixa o homem. Não foi com a queda de Adão, foi depois, quando os pensamentos eram constantemente maus. Isso está em Gênesis 6, versículo 3. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Quer perder a tua comunhão com Deus instantaneamente? Joga a tua mente em coisas ruins, porque é com ela que você se comunica com Deus. A vida de pensamento, a vida de pensamento do Senhor. Então, na sequência, você endurece o coração quando sabe o que não deve e ainda assim pratica. Como juízo, endurecimento de sentidos. Vira um homem natural, um homem carnal. Este é o primeiro juízo. É também fisiológico. A neurociência mostra, é fisiológico.
fizeram um estudo dos presidiários num determinado lugar e estudaram o cérebro deles e viram que algo em comum tinha. Eles tinham um cérebro que não estava exercitado em medir consequências futuras. Eles apenas faziam o que dava vontade no agora e depois aguentavam as consequências. Juízo de número 2: a ação de espíritos malignos. Deus, na sua soberania, pode autorizar a ação de espíritos malignos. Deus autoriza para provar pessoas, ou então como consequência de pecados. Você vai ver isso acontecer na vida do rei Acabe, por exemplo. O rei Acabe estava envolvido com pecados de idolatria. O rei Acabe tinha se casado com uma mulher ímpia, a respeito do que o Senhor tinha dito: não se casem com as mulheres ímpias, porque se vocês fizerem isso, vão adorar os deuses e praticar os cultos errados deles. E Acabe desobedece, ele é um homem passivo, um homem pecador, um homem carnal. Então agora a mulher que domina sobre ele vai reinar em Israel no lugar dele. E como ela é idólatra, feiticeira, os deuses que ela serve vão se tornando os deuses da nação. É uma guerra de deuses. Então esse domínio espiritual que está sendo exercido sobre o rei vai agora se tornar um domínio espiritual sobre a nação. Então Elias, que temia Deus, era o profeta da época, vai para cima do rei. E o rei diz assim: já vieste perturbar-me, inimigo meu, porque esse homem nunca diz de mim o que é bom. Então Elias responde assim: não estou perturbando Israel, não. Sabe quando a gente prega essas coisas, a gente não está batendo na igreja, gente. A gente está protegendo a igreja. Não tenho perturbado Israel, não tenho perturbado a igreja. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai é que tem, com a sua liderança ímpia. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal, os Baalins. Aí Acabe vai dizer assim: manda matar. Jezabel vai dizer: manda matar. Junta os profetas, persegue ele, vamos calar a boca desse homem, porque os profetas falsos estão dizendo prosperidade para nós, estão falando de vitória, e o profeta verdadeiro está vendo que vai vir juízo e condenação. O profeta está enxergando o que vai acontecer. E aí os falsos profetas do rei, manipulados pelos espíritos malignos, vão enganar o líder. Então, em algum momento Elias vai confrontar esse rei Acabe, e rei Acabe vai falar assim: vamos consultar os profetas do Senhor. Então vem os falsos profetas e vão falar para ele: pode ir para a guerra, pode ir para a guerra, Deus já te deu a vitória, Deus já te entregou o que você está buscando. E aí o rei de Israel estava conectado ao rei Acabe, o rei Acabe e o rei de Israel estavam conectados ao rei de Judá, e eles disseram: vamos para a guerra juntos, nós vamos consultar o Senhor, porque o líder deve ser guiado pelo Senhor. E aí veio aquela palhaçada dos falsos profetas falando mentiras, estava na cara que estava tudo forjado, e o rei de Israel ouve o conselho do rei de Judá. E o rei de Judá vai dizer assim: não tem nenhum outro profeta que a gente possa consultar, tipo assim, um profeta de verdade? Tem um tal de Micaías aí, sabe? Mas quando ele fala, ele nunca fala nada bom de mim, não. Não fale assim, vamos ouvi-lo. Aí mandaram chamar o Micaías. Aí o mensageiro que chamou ele veio pelo caminho dizendo: todo mundo falou de vitória, vê se não vacila aí não, fala da vitória aí. Ele disse: vive o Senhor que eu vou dizer o que ele me mostrar. Quando Micaías se apresenta diante do rei, então toda aquela expectativa, diz a ele o que Deus falou. Aí ele, brincando, imitou o jeito daquele povo de profetizar, e disse: pode ir, que Deus vai entregar todo mundo nas suas mãos. Deve ter falado num tom jocoso. Então o rei disse assim: eu te conjuro, por favor, me fala o que Deus realmente te falou. Ele disse: pois eu vi uma reunião no céu, e nessa reunião estava o Senhor, indignado com o Senhor, rei Acabe. E o Deus falou lá no trono dele: o que nós vamos fazer para induzir o rei Acabe no erro? Então compareceu um demônio diante de Deus e disse: eu serei um espírito mentiroso, de engano, na boca dos profetas do rei. E Deus disse: pode ir. Então o espírito maligno começou a gerenciar e guiar o rei e o reino de Israel por causa dos seus pecados. Então quando você vê uma igreja que prega doutrina falsa, ela pode estar sob espírito de engano, simulando o Espírito Santo de Deus.
Quando o rei Saul resolve obstinadamente desobedecer, frise-se, obedecer parcialmente a Deus, então Samuel confronta ele. Samuel diz: agora Deus rasgou de ti o teu reino porque você é desobediente. Então agora Samuel se retira, o Espírito Santo se retira de Saul. E mais, um espírito mau da parte de Deus, é um juízo, atormentava o rei. E diz o texto: o rei profetizava enquanto ficava em êxtase de perturbação, endemoniado, e ele profetizava como se fosse o Espírito Santo, dissimulando que ainda havia Deus diante do povo. Aí ele diz: Samuel, eu sei que eu pequei, mas pelo menos me honra diante do povo, porque você é profeta, é o homem de Deus, está posicionado, me honra diante do povo, dissimula comigo, para o povo não me abandonar. Samuel diz: cultura da honra comigo não, amigo. A Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Hoje o Senhor rasgou de ti o teu reino. E aí Deus confronta o profeta Samuel e diz assim: até quando, Samuel, tu terás pena de Saul, que já quebrou aliança comigo, já está debaixo de ação de demônios? A obstinação dele era tão grande que ele foi consultar os espíritos depois. Está entendendo como é que uma pessoa, inclusive um líder, uma instituição, pode estar debaixo de um espírito de engano? Deixa eu te mostrar agora Paulo em Romanos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito é o penhor da salvação, que está na vida dos que obedecem a palavra de Deus. Vai dizer ainda o texto de João 8: vós tendes por pai o diabo. Jesus falando para os líderes da época. Peraí, todo mundo acreditava que aqueles caras tinham o caminho para o céu, eles tinham a resposta para o céu. E Jesus está dizendo assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Por que me chamais Senhor, e não fazeis o que vos digo? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. No livro de Atos vai aparecer um casal, vai fazer uma oferta. Era comum naquele momento que as pessoas estavam vendendo tudo, achando que Jesus ia voltar logo, vendendo tudo para viver só do amor para a obra. Então o casal chamado Ananias e Safira vendeu também uma propriedade, e dissimulando foi mentir na reunião, dizendo que era o tudo da venda. Então o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, recebe o discernimento de espíritos. Olha, o discernimento de espíritos, e Deus mostra para ele a cena, a palavra de conhecimento sobre a atitude e sobre qual espírito eles estavam. Olha a repreensão que foi dada a eles: porque encheu Satanás o teu coração. Quer dizer, Satanás encheu, tem a culpa, mas eu sou responsável pela influência espiritual sobre a qual eu me coloco. Eu sou responsável. Porque encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo. Você perde a capacidade de discernir. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Olha o que diz em 1 Samuel 16: então o espírito de Javé tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. 1 Samuel 16, 14. No 1 Samuel 18, 10 diz assim: no dia seguinte, um espírito vindo da ordem de Deus assaltou Saul e o fez delirar e profetizar. É grave ou não é? Laura, e como é que eu sei? Porque a música é emocionante, o cântico é para Jesus. O apóstolo Paulo avisou: no fim dos tempos haverá apostasia. Não é o fim da reunião, do culto da igreja, é dentro da reunião uma doutrina diluída, ecumênica, falsa, onde você vai dando glória para um Deus que te dá vitória sempre, mas não fala de doutrina, da palavra. Ora, um espírito maligno mandado segundo a vontade do Senhor dominou Saul quando ele estava sentado em sua casa e segurava firme a sua lança na mão, enquanto ouvia que Davi dedilhava sua arma. Davi tinha unção quando ele adorava, o espírito maligno saía, obediente a Deus. O profeta Ezequiel vai nos dar uma instrução sobre essas coisas. Alguém debaixo de um espírito de engano, se você não tiver discernimento espiritual, você vai errar.
Porque não é com o olho natural que você saca essas coisas, é com revelação, com santificação. Vai dizer Ezequiel 14:9: e se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei iludido aquele profeta, e estenderei o meu braço contra ele e o aniquilarei, retirando para longe de Israel o meu povo. Quer dizer, por toda essa consequência de vida de pecado, o espírito de engano simulando. Se você e eu vivemos em pecado, nós não podemos confiar na revelação que temos, no sonho que nós temos, no áudio que ouvimos, na visão que temos. Pode ser engano. Naquele dia extirparei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, assegura o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos. Eis que removerei da terra tantos falsos profetas como o espírito imundo. Falando do juízo final. 1 João 4,6: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Aí numa falsa igreja tem o texto, e ouve-nos, ele quer dizer que ouve-nos é ele, que a preposição nós são eles, mas ouve-nos são os escritores bíblicos. Quem é de Deus ouve os escritores bíblicos, a palavra de Deus. Crede nos seus profetas e prosperarei. Esses profetas da Bíblia aqui, ó, do texto bíblico, neles, se você crer, você vai prosperar. Reis inimigos do povo de Deus, quando estavam fazendo opressão ao povo de Deus, quando o povo de Deus estava posicionado, preste atenção, o povo de Israel na posição, em santidade, aí se levantam os reis inimigos. Olha o que Deus faz com os reis inimigos, diz assim: eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada lá na sua terra. Espíritos malignos perturbando ímpios. Quando o povo de Deus está em santidade, eles vêm contra o povo de Deus, e Deus dá vitória. Eles mesmos se mataram entre si na guerra, perturbados mentalmente que estavam. É sério ou não é? Você já deu alguma pulada aqui e ali e percebeu que um espírito maligno passou a se manifestar na sua casa? Você já assistiu um filme que abriu porta para eles? Já entrou num site que abriu porta para eles? Já foi num lugar que te deixou carregado? Já conversou com alguém invejoso e parece que drenou você? Hebreus 4,12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. A palavra é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura que não seja manifesta diante dela. Lembra do coração insensato que eu falei, o que não ama a verdade? Olha o que diz em Provérbios: os insensatos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quando alguém peca muito gravemente na igreja de Atos, tendo a coragem de possuir a mulher do próprio pai, Paulo diz assim: cara, esse aí eu já entreguei para Satanás, para ver se a destruição da carne, para pelo menos a alma dela ser salva, a alma dessa pessoa ser salva. Você entende? Paulo chega numa cidade para evangelizar e uma mulher vai dizer verdades. Esses homens são servos do Deus vivo e vos anunciam o caminho da paz e da salvação. Era verdade, massageando o ego. Paulo ora e diz assim: espírito imundo, até quando não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Olha aí, já deu um discernimento de espíritos. Então às vezes tem verdades sendo ditas, mas tem pacto, tem seita secreta, tem aliança política corrupta, tem quebra de princípios, e espíritos malignos já gerenciam a vida de lideranças. Está comigo aí? Amém. Terceiro juízo: o engano escatológico. O engano escatológico. Sabe por que o discernimento a coisa mais rara do universo, na minha opinião? É discernimento. Tem mais discernimento que ouro, tem menos discernimento que ouro, que água, que prata. Porque as pessoas pensam que tem e não buscam. O discernimento de espíritos não é a sua capacidade de neurolinguística e sacar algo. São habilidades naturais que você constrói. Você bate o olho e descobre algumas coisas, que você conhece a figura humana.
Mas isso também é estribar-se no próprio entendimento. Tem discernimento do Espírito certo. Eu estou vendo isso, Pai, e o Senhor está vendo o quê? Porque o homem vê a aparência e Deus vê o coração. Então, se eu sou enganador, o que eu vou fazer? Eu vou criar habilidades de maquiar as aparências, ora, do corpo, do rosto, do sorriso, das articulações, das ações, da música, do culto, para esconder um espírito que está lá por causa de uma doutrina. A falta de caráter não tardará a se manifestar sob forma de doutrina errada, porque a autojustificação vem na doutrina. Segundo a Tessalonicenses, então o engano escatológico, terceiro engano. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder e sinais e com maravilhas ilusórias. Então olha só o que diz o Novo Testamento. Já há anticristos, no plural, que estão sob o espírito do anticristo, preparando o caminho, como João Batista fizera para Cristo, a vinda de um anticristo, um messianismo político, um cuidado com a natureza, cuidado torto com a natureza, que a natureza é digna disso, pregação de paz, ecumenismo, doutrinas rasas sem tocar em pecado, tolerância total, o culto ao homem que está lá em cima, a inerrância ao líder, falsa doutrina, a inquestionabilidade de pregadores faz com que o cara, quando chegar, seja recebido. O tempo desse fim da manifestação do anticristo é de apostasia. 1 Timóteo 4, o Espírito Santo afirma, olha Deus falando com a igreja, expressamente ele falou que nos últimos tempos, esse que a gente está, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É a minha opinião. Espíritos enganadores estão conectados a doutrinas de demônios. Nisso sabemos que temos o Espírito Santo, porque guardamos a sua palavra. Aí se eu guardo um pouquinho e erro um pouco, eles dirão assim, ouvi de tudo e retém o que é pouco. Mas o que a Bíblia nos dá como padrão é o seguinte, um pouco de fermento leveda toda a massa. Deixa eu te explicar por quê, olha aqui para mim. Quem é Deus? Você não tem uma foto de Deus. Jesus não é o galego do olho azul, do nariz fino. Quem é Deus? Você sabe o caráter dele na palavra. Quando você torce a palavra, você torceu o caráter de Deus e está adorando um outro cara, chamando ele de Jesus. É isso que acontece. Por isso nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está na palavra, que está nos céus. Assim o grande dragão, na grande tribulação já, assim o grande dragão, a antiga serpente, foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Olha o que acontece na grande tribulação, então, a manifestação das pessoas, do anticristo, Satanás reinando por meio de alguém, o espírito dele reinando por meio de um líder. E por que isso vai acontecer, Mano Jones? O apóstolo Paulo vai dizer também, Deus lhes envia a operação do erro, porque não amaram a verdade de Deus para lidar com ela. Não amaram a verdade de Deus, por isso Deus lhes envia a operação do erro. E por intermédio de sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, enganou, olha o engano aí, os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta. Quem adora a imagem, aos sentidos obscurecidos, que fora ferida de morte pela espada e sobreviveu, simulando uma ressurreição imitando Jesus. E aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca, olha a doutrina, olha a pregação, do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Paulo diz para nós, apóstolo Paulo, por quê? Vai dizer em 2 Tessalonicenses 2,11, é por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Juízo. 2 Tessalonicenses 2, 10 e 12 diz assim, e com todas as artimanhas do engano, provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os podia salvar.
é grave. Não tem meio termo, entende que não tem meio termo? Quando você decide ficar em cima do muro, você já escolheu o mal, o muro é dele. Quando você decide deixar para depois, você ainda não tem uma aliança para quem te salva. E quando você tenta servir a dois senhores, não, eu sou de Jesus, eu canto para ele, eu prego ele, eu ganho pessoas. Ganha para o que você ganha? Para esse discurso de que é só vitória, sem conversão, ganha para a frequência, ganha para o teu curso, ganha para a tua célula, ganha para ti, ganha para a honra, ganha para o dízimo, mas não ganha para a palavra que confronta o pecado para um novo nascimento? Poxa, cadê o temor? Para poder competir uns com os outros. O importante é que está na igreja. Mentira. O importante é ser igreja e você não é sem a Escritura. Mentira. Como vai ser quando tiver que prestar contas? Como vai ser? Ah, você está exagerando. Se eu estou exagerando, brigue com quem escreveu isso aqui, cara. Como é que vai ser? Porta larga, muitos acertam. Ai de vós quando todos os elogiarem e mentir e colocarem você para cima, porque assim são tratados os falsos profetas. Mas bem-aventurados quando perseguirem por causa da justiça e mentindo, difamarem vocês, porque assim são tratados os verdadeiros profetas que vieram antes de vocês. Ainda no juízo, Romanos 1, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, ou seja, que sabe a verdade e vive no pecado. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, doutrina falsa, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Como eu sirvo mais a criatura do que o Criador? Quase ninguém hoje adora imagem, mas eu sirvo a criatura quando eu negocio a obediência de Deus para ter vantagens religiosas com alguém, com o político, com a seita secreta que banca o telão, banca o som, banca esse mundo de shows evangélicos caros, onde pessoas recebem milhares de reais para dizer asneira. Na melhor das hipóteses, usa no texto rasamente. Se chamar um adolescente da igreja, ele prega mais profundo, porque ele vai lá, vai jejuar, vai estudar para fazer a primeira pregação dele, vai pregar mais profundo. Mas isso na melhor das hipóteses. Mas a pessoa ganhou passagem de avião, estadia até os melhores restaurantes e milhares de reais para massagear o ego de uma liderança e às vezes bater na roupa da irmãzinha e tal, para parecer que tem ousadia. Mas o assunto chave é o que Jesus falou. Boa parte da pregação de Jesus foi contra nós, líderes, pastores, pregadores. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fazer isso. 1 Timóteo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Agora olha o que diz em Daniel, jejum, oração, orando 3 vezes ao dia, não se contaminou do reino da Babilônia, ele assistiu o juízo de Deus sobre o povo de Israel. Por que veio o juízo? Porque ninguém destrói um sistema religioso. Ninguém, nunca, jamais venceu um sistema religioso corrompido. Nunca aconteceu na história. Nunca. Nenhuma religião deu errado. Nunca, nenhuma. E se a medida de sucesso é o tamanho dos prédios e a quantidade de gente, então está todo mundo numa boa. Todos os idólatras estão numa boa. Sabe o que Deus fez? Empoderou um país para vir com um exército. Ele usou um rei, um líder político, para vir destruir tudo. Bota o templo abaixo, toca fogo. Por mais de uma vez isso aconteceu. Destrói tudo, porque eu já mandei profetas, eles mataram. Eu vou mandar meu filho, eles vão matar também para ficar com a noiva para ele. Aí Daniel está nesse contexto e Deus mostra o futuro sobre o anticristo. Olha o que ele diz: e aos violadores da aliança, os que não guardam a palavra, olha o juízo, ele, o anticristo, com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aleluia! Você entende que lisonja é elogio para quem não merece? Lisonja é o elogio de quem tem segundas intenções? Lisonja é a massagem no ego de quem quer alguma coisa?
Então você chega num ambiente errado, é um love bombing de promessas. Você vai isso, Deus vai fazer aquilo, aqui é o lugar da bênção, se você estiver aqui vai acontecer. Aí está todo mundo bem vestido, o ambiente é lindo, o constrangimento para entregar a oferta com barganha, então a grana vai entrando, alianças políticas e com seitas, a grana vai entrando, vai crescendo, e o falso vai dizendo assim: está vendo como Deus está comigo? Olha o tamanho disso aqui. Mas não é esse o sinal que mostra quem está com Deus. O sinal é a doutrina, é a palavra, que é apta para discernir todas as coisas. Apocalipse 17: porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que Ele tem, conduzindo-os a concordar em entregar à besta o poder que eles receberam para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. Está entendendo aí? Você acha que falta quanto tempo para você precisar de discernimento para enxergar o cara assumindo o poder? Vou fechar a palavra, o último juízo, a condenação eterna. Apocalipse 20: lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. Depois disso é necessário que ele seja solto, falando do anticristo. Em Apocalipse 20: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou mais lugar deles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida. Olha para mim. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E agora sobre nós: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Juízo sobre os espíritos, sobre o falso profeta, sobre a besta e os que o seguem. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20:10. Atos 17:31. Porquanto tem determinado dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, de conformidade com o Evangelho. Qual é o critério de julgamento? O Evangelho. Qual é a figura de autoridade para julgar? Cristo. Então eu aconselho que a gente se adapte à Escritura. A gente se adapte à Escritura, porque é assim que vai acontecer. Hebreus 9:27 para a gente fechar. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Percebeu a sequência? Eu endureço meu coração conhecendo a verdade, como sem iniquidade. Depois que você já conhece a verdade, o pecado tem outro peso. Vem avisos do Espírito, das pregações, dos profetas. Aí eu vou perdendo a capacidade cognitiva de entender. Já viu gente que quando você vai falar explode e não aceita ouvir? Já viu gente que quando você vai falar parece uma metralhadora, rebatendo condenações? Pois é, o coração já está duro, já não chora na presença de Deus, já não se quebranta. Juízo, cauterização de mente. Juízo 1. Juízo 2, presença de espíritos malignos, perturbando na área que você pega. Se é sexual, o espírito vai lá te dar sonhos de perturbação, ele toca no teu corpo, ele conduz os pensamentos, ele obstina, até que ele quer tomar posse do seu entendimento, até que alguém diga: não mais vivo eu, agora o diabo vive em mim, eu e ele somos um. A malignidade e a perversão vão crescendo, porque aquele que se engana colhe o juízo do texto que diz: os perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.
Terceiro juízo: se você e eu estivermos vivos, o juízo escatológico, ele vai se manifestar e as pessoas serão enganadas. E por fim, o andar de baixo sem ar-condicionado. Se nós queremos na Bíblia, os textos são esses, né? Aos que divergem, não divergem de mim, divirjam de quem registrou e de quem inspirou. É claro que essa mensagem também é para fora, para nós serve de alerta, mas também é para fora, certo? Se você pesquisar algumas coisas por aí, você vai ver alianças perigosas, ao som de belíssimas canções, em lugares muito bonitos. Não seja uma pessoa impressionável. Não é porque não tem nada errado que está certo. Às vezes o falso profeta você discerne porque pelo que faltou ser dito. E o que deve ser dito? Olha o que Jesus pregou. Ele pregou sobre os pecados da época, porque os pecados são as coisas que separam o homem de Deus. Então, vindo hoje, ele pregaria sobre os pecados que as pessoas estão presas hoje. Então, o que Deus quer de um pregador? Poxa, que ele alerte as pessoas como um atalaia. Esse é o verdadeiro profeta, com ou sem dons de revelação. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, ele morrerá no seu pecado, e o sangue eu requererei da sua mão. É meu e é seu. Ah, mas se eu bater, o povo vai embora. Que vai embora, meu. Que vai embora. Se alguém ficar à vontade no pecado, porque ninguém toca no assunto, a coisa está séria. Amém, amigos? Amém. Vamos ficar de pé. Denúncias de abuso religioso, denúncias de gente fazendo troféu de música gospel e dizendo para as pessoas virem participar. Aí quando você vai ver estelionato, um povo simples tentando cantar e pagando, fingindo que vai receber a chance de gravar um CD em gravadoras famosas, outros grandes que o povo paga para ouvir, estão cantando, e esses cantores famosos enganando as pessoas com comerciais disso também, por dinheiro, gente que não prega por menos de 30 mil. Quem prega a verdade também não faria isso. Quem prega a verdade, pelo mesmo motivo que prega a verdade, não faria isso. Laura, mas você não faz, aí você tem uma vida bem simples. Eu não sei se eu quero ter a vida como a sua. Cada um ama o que ama, cada um quer o que quer. Eu sou exemplo de como se ganha dinheiro. Eu entreguei minha vida para outra coisa. Sou exemplo de como se ganha pessoas para Cristo e de como se anda com Ele. Não é isso que Deus me chamou. Ele me chamou para andar com Ele e mostrar para você como eu sou apaixonado e feliz com isso. Se eu conseguir torná-lo desejável, cumprir meu chamado, meu ministério. Sabe, Rodrigão, um dia eu ouvi de Deus uma seguinte pergunta. Deus não faz essa pergunta em qualquer hora. Ele sabe a hora de te perguntar isso, como é que você está. Para você não dar uma resposta tola. O que você quer que eu faça? Você respira fundo, né? Temor da presença. Deus não é um gênio da lua. Senhor, eu quero ter a capacidade de produzir na vida das pessoas isso que eu sinto quando o Senhor me pega bem. Porque eu sei que se eu conseguir fazer as pessoas verem, entenderem e sentirem o que eu sinto quando o Senhor me pega, ninguém vai ficar sem mim. Tem algum dom que tem esse nome? Acho que não tem. Eu não sabia cantar, não sabia tocar. O que eu queria mesmo era isso, que a presença que se manifesta no meu quarto e faz isso que faz comigo, pudesse se manifestar e todo mundo sentir e receber, porque aí eu sei que as pessoas iam crer, iam te querer, e aí a gente não ia sentir aquela dor que está no coração dele dos que se perdem, né? Pois é, eu aceito perder a minha vida e servir para as pessoas não se perderem. Mas vamos orar, né, gente? Feche seus olhos aí. Viva como se você estivesse planejando a sua vida à luz do dia que você vai prestar contas com Ele, para ficar em pé na presença dEle.
Se analise à luz dessa palavra, analise seu ministério, seu chamado, sua caminhada, sua vida de busca e santificação. Peça para Deus te ajudar a viver o teu ministério, mesmo que você não queira. Entregue tudo para Ele hoje. Entregue tudo. Diga: Deus, eu te entrego tudo. Faz o que o Senhor quiser. Então somente me ensina a construir uma intimidade tal que eu possa escutar o que o Senhor quer. Mostra se a gente anda sendo enganado. Mostra se eu estou sendo enganado, achando que estou bem e não estou. Talvez a primeira resposta que Deus me dissesse seja: por que você não está lendo a minha escritura para saber? Já está escrito lá o que eu quero. Está escrito. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, derrama na tua graça, no teu poder, Pai, santifica o teu povo. Vem situações aí, nós vamos precisar de discernimento, Pai. Nós vamos precisar de discernimento. Nós vamos precisar da revelação do Senhor. Nós vamos precisar de entendimento. Nós vamos precisar da palavra da verdade. Nós vamos precisar entender o que está acontecendo no mundo e o que nós devemos fazer, qual a posição a assumir. Se eu precisar ser invalidado, me prepare para isso. Se eu precisar ser rejeitado, me prepare para isso. Se eu precisar ser morto, me prepare para isso. Agora, se ainda é um tempo de conquistar coisas, nos dá o discernimento disso também. Mas não deixa a gente negociar a verdade, Senhor. Não deixa, papai, que a gente fique sob a égide do espírito maligno, do engano, da falsa doutrina. Renova alianças, papai. Renova alianças. O Senhor nos chama para a consagração. O Senhor nos chama para a consagração. E o Senhor me mostra alguma, não sei se é uma ou mais pessoas, mas é para eu orar sobre gente que está vivendo uma sensação de um peso, um fardo na caminhada. Feche todo mundo os olhos aí. Um fardo. Deus quer remover esse fardo, esse peso sobre os ombros. O Senhor disse que é um jugo, como um vagão de trem, que está sendo difícil. Levanta sua mão, eu vou ministrar uma oração na sua direção, que estava recebendo esse peso. Tem sido um peso. Tem sido um peso. Os obreiros querem me ajudar para orar. Fica com a mão levantada aí. Deus vai quebrando, Pai. Vai lançando por terra esse fardo, esse jugo, esse peso, Pai. Essa ação espiritual. Nós já vamos nos despedir dos irmãos da internet. Amém? E vamos orar aqui entre nós.